Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar mais um Despertar. A gente aqui na Laborama costuma dizer que os CNPJs, as empresas, as pessoas jurídicas são formadas por pessoas, né? Então, a Laborama sempre procura se dedicar a trazer um pouco mais de colocar as pessoas no centro dos processos. E por isso a gente gosta de realizar conversas. E o Despertar Laborama é um projeto que se propõe justamente a criar espaços de conversa para que a gente possa trazer temas que são relacionados com cultura organizacional, com desenvolvimento humano e organizacional. A Laborama é uma empresa que se dedica a ajudar as empresas a trabalhar os seus processos de cultura. E para isso, o Despertar traz temas que tenham a ver assim, com esse mundo da organização, das organizações, da cultura organizacional. E hoje a gente tem um convidado bem especial, um grande amigo e um parceiro também, que nos acolhe em diversas atividades no seu espaço. É o João Otto, do Café O Bruder. E a gente resolveu chamar ele para a gente conversar um pouco sobre crise e oportunidade. É um tema que muitas vezes surge, e especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo de uma pandemia, a gente tem que se defrontar diretamente com essa questão, né? Como fazer com que os desafios que surgem em nossa vida possam ser oportunidades para o nosso desenvolvimento. E no caso das organizações, para o desenvolvimento das organizações, das suas equipes. E o pessoal lá do Café O Bruder tem algumas histórias bem interessantes para contar para a gente sobre inovação e colaboração. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o nosso convidado aqui. Bom dia, meu cara! Bom dia, cara. Tudo bom? Tudo certo por aqui. Que maravilha! Seja bem-vindo a mais um Despertar Laborama. Uma alegria te ter aqui com a gente. Eu já comecei a te descrever um pouquinho, falar um pouquinho da nossa relação. O Café O Bruder é um lugar aqui em Porto Alegre que a gente adora estar, que já é um parceiro de trabalho da Laborama. A gente, por diversas vezes, fez atividades com os nossos clientes lá. Eles têm um espaço muito, muito bacana. E como amantes de um bom café também, né? Além de termos um espaço super legal, temos lá uns cafés especialíssimos, um ambiente muito gostoso. E o João sempre nos recebeu muito bem, sempre nos acolheu de uma maneira muito, muito calorosa. Mas antes de a gente começar a entrar no tema, cara, eu queria já de antemão te agradecer e te pedir para tu te apresentar, como a gente pede para os nossos convidados. Prefere que eles se apresentem, contem um pouquinho quem são eles, onde é que eles vieram. E sempre temos duas perguntas clássicas do Despertar Laborama, que eu já vou deixar na manga aí, para tu emendar depois da sua apresentação, tu nos responder. A primeira pergunta é: quem é o João no café da manhã, no dia a dia? Como é que o João lida com esse momento do café da manhã? E qual ingrediente não pode faltar em uma boa conversa? Coisa boa. Então, cara, meu nome é João Otto, né? Quem me deu foi meu pai e minha mãe, unanimemente, até porque o nome do meu pai é João. Então, venho de uma família assim que tem muito amor assim principalmente pela vida, né? Eu acho que isso contagia um pouco, né? Quando tu não só tem um propósito naquilo que tu faz, né? Mas quando as pessoas na tua volta te jogam para frente também. Então, eu acho que se for definir o João, assim, alguém que não só ama muito café, mas que ama muito a família, né? Por isso que eu acho que até a gente está indo pro terceiro menino. A gente tem 2 guris, eu e a minha esposa Renata, a gente tem o Benjamin, de 4, o Timóteo, de 2, e o Samuel, que está chegando em abril. Que legal. Se depender de mim, né, cara, eu vou ter uns 5 filhos aí, porque a gente tá precisando diminuir o nosso RH, não, brincadeira, precisando de motoboy, de atendente, barista, mas é uma alegria, assim, e eu acho que um pouco assim do que o João é fruto das pessoas que estão por trás, né?
acho que eu já ouvi falar, não só tanto do homem quanto da mulher, né? Eu até te comentei, né? Que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? E então acho que são as colunas que fazem a vida do cara seguir cada vez melhor, né? As pessoas que estão construindo junto. Então, assim, cresci em Porto Alegre, estudei a vida toda aqui em Porto Alegre e foi com uns 16 anos que eu comecei a olhar um pouco mais para fora de Porto Alegre, ver o trabalho que as pessoas faziam, o lifestyle das pessoas também, né? Acho que foi um pouco quando a porta da internet começou a se abrir um pouco mais. E em determinado momento eu decidi juntar uns trocos e morar fora, né? Demorei 2 anos na Austrália. Eu acho que foi ali o ponto principal onde abriu a minha mente para enxergar não só a cultura diferente do brasileiro, né? Ó, o cara tá tomando café ali, ó. Pera aí que eu tenho que servir o meu café aqui. Estamos sempre bem acompanhados, né, meu exatamente, cara? Exatamente. Deixa eu dar um gole aqui. Dale. Esse cafezinho especial do Bruder aí, que maravilha. Cara, eu tenho que até segurar, porque se tu toma tanto café, não dorme de noite, né? Mas, cara, então chegando lá, eu observei assim, e fui como um estudante, né? Mas olhei assim a cultura do australiano com um amor pela vida, pela saúde, e principalmente por ter essa questão de compartilhar com os outros, muito parecido com o Sul, né? A gente tem aquela questão de ir pra praça, o chimarrão, o contato um com o outro, não ficar fechado em 4 paredes, né? E o australiano tem isso, tem muito com o café, por mais que lá não tenha nenhuma produção de café, eles consomem muito café do Brasil. E me trouxe esse interesse, assim, eu fui para estudar teologia, né? Fui para estudar a Bíblia, né? E, consequentemente, pude pegar alguma onda por lá e, ao mesmo tempo, experimentar dos trabalhos e ver a cultura, né? E o que me impactou era justamente isso, porque as pessoas amavam happy hour lá, né? Saíam do trabalho, já se encontravam, ou de manhã cedo, se tinha alguma reunião, era numa cafeteria. E então eu vi que o ambiente corporativo era leve também, né? Os caras tinham seus objetivos, mas eles viviam compartilhando, né? Não era algo só social, né? Era esse compartilhar dia a dia, cara, vou tomar uma cerveja, vou fazer alguma coisa, por mais que a gente tenha que trabalhar, mas vamos fazer algo num sentido mais leve, né? Como eu trabalhei como garçom também, bastante lá, pude observar não só a conversa das pessoas e ver de onde é que elas vinham, né? Então foi acho que é bem o nome, né, do projeto de vocês, um despertar para voltar e, cara, quem sabe podemos implementar isso de alguma maneira na nossa cidade, né? Então eu voltei, na realidade, quando eu cheguei, o meu objetivo principal era poder casar para não enrolar mais a minha esposa, né? A gente estava há 4 anos namorando presencial 4 anos, 2 presencial e 2 EAD. E foi exatamente a distância, né? Desafiador esses 2 anos à distância, imagino. Foi prova de fogo, mas foi muito bacana, cara. Foi uma experiência de fazer Skype todo arrumado em cima e de cirola na parte de baixo, né? Mas coisa... isso nós estamos meio acostumados hoje também, né? Tipo estamos vivenciando esse momento Cid Moreira, né? E dizia que no Jornal Nacional o terno era só a parte de cima, né? Exatamente. E, cara, então foi muito bom assim pro relacionamento. A gente voltou só para encurtar, né? Temos tempo, nem te preocupa. Tinha o objetivo de casar, né? Só que para casar a gente sabe que a gente tem que botar a casa para funcionar. Então, cara, precisava trabalhar, nisso foi uma indicação do meu cunhado, Leandro, para trabalhar dentro da COD, que é uma empresa de cosméticos, uma das maiores exportadoras aqui do Brasil e também, principalmente do Sul, né? E do nada, o cara que ama café, que gosta de lidar com pessoas, que acho que o ponto principal é a comunicação com as pessoas, né? Tava indo para vender shampoo, né? Algo que, cara, até então eu tomava banho com sabonete, né, no cabelo. E aí, cara, vamos vender shampoo, vamos atender estética, vamos bater na porta, né? E ali foi uma escola, assim, para mim, inacreditável, porque ser vendedor, eu acho que é o que o homem foi chamado para ser todo dia, né? Porque todo dia a gente tá vendendo alguma coisa, né? Todo dia tu tem que, não só negociar, mas todo dia tu tem que conversar com alguém, entender um lado, entender o outro, né? Chegar num denominador comum. E eu acho que foi um dos principais pontos quando eu pude ir para a rua, ir nas estéticas, estética grande, estética que estava recém iniciando, e apresentar o meu produto, né?
ainda mais no Sul, que daí para mim é um ponto principal do cosmético, é isso, que todo mundo quer algo que vem de fora, né, um produto da Itália, um produto dos Estados Unidos, e a gente falando que a gente era brasileiro, que a gente era de Porto Alegre. Então, como quebrar essa barreira era que a pessoa pudesse experimentar, né? Tu tendo a experiência do produto, do cheiro, era uma coisa que queria, enfim, alavancar, né? Tu poderia vir a fazer o pedido, poderia vir a comprar mais coisas. E eu acho que foi um ponto também que me ajudou muito, era poder já naquele momento ali começar a pensar fora da caixa, né? Todo vendedor sai de terno, de gravata, de pasta, né? O que eu vou fazer para sair um pouco diferente? Então, eu tentei me investir um pouco mais no meu estilo, né? Porém arrumado. E também tentei botar a mão na massa. Então, até eu me lembro que foi o ponto principal, foi quando uma mulher falou assim para mim, eu não tenho tempo, tu faz uma escova para mim. E eu, cara, nunca fiz uma escova, né? Daí nisso eu fui no banheiro, pedi pra ir no banheiro, fui no YouTube e aprendi a fazer uma escova. Nossa! Daí voltei, não, eu faço. A mulher ela não tá careca, não, o cabelo dela tá... Viva o YouTube, né? Que coisa incrível, né? Exatamente. Cara, eu voltei pro salão e, não, pode deixar que eu faço, sei daquela fumaceira, mas sabia aplicar o produto, né? Daí saí dali e fiz a venda. Quando eu fiz a venda, cara, tem uma maneira de poder abordar as pessoas fora da caixa, né? Diferente. Então comecei a tentar trabalhar com isso, né? Ter apresentação melhor. Eu vi que os vendedores era tudo uma questão de um polígrafo, algo que tu apresenta muito em formato de papel, né? Eu, cara, quem sabe digital, né? Quem sabe mostrar um PDF que tu queira ler, né? Então comecei a fazer algumas coisas assim, foi muito bacana. Daí surgiu dentro da operação uma proposta de eu poder assumir as vendas para fora do Brasil, né? Venda para o exterior. Então, ali acho que foi um dos pontos também principal ao longo dessa jornada, que eu estava deixando de vender para Porto Alegre, né? Num chão que eu já estava conhecendo, fazia 2 anos, para vender para fora. E nisso eu comecei a falar com pessoas do Paquistão, que é uma cultura totalmente diferente, Marrocos, europeu, Paris, né, França. Então, cara, começou a mudar, porque eu tinha que entender a cultura deles e como eu vender meu produto sem invadir, né, o contato, né. E foi um dos pontos principais quando eu fui vender para um cara do Paquistão, numa conversa assim, e eles são bem diferentes, porque o estilo deles também é família, mas a família está envolvida no negócio, né. Então, quando eu fiz uma conversa, não era live, era um Skype, né, era uma live, mas no caso no Skype, eu liguei pro cara e nisso estava toda a família sentada na sala, né? E eu, não, o que vai acontecer, né? E ele começou a tratar de negócio, começou a conversar. E na parte, enfim, dos árabes, tu não pode se dar a conversa direto com a mulher ou com alguém, né? Só com o homem da casa. Graças a Deus, meu chefe, que é envolvido bastante no mundo árabe, já sabia dessas coisas. Então, por mais que tivesse conversas paralelas ou perguntas, eu tinha que falar com o cara, né? Então, cara, uma cultura totalmente diferente e abriu a caixa, né? Foi no meio de tudo isso que teve uma oportunidade de eu poder viajar também para Marrocos, para abrir a COD em Marrocos. Foi uma experiência, cara, incrível, assim. Primeiramente porque eu estava indo para lá e a minha mãe falou assim, eu morava ainda com meus pais, né? Não, já estava casado, mas minha mãe, né? Meu pai é super conselheiro. Filho, tu vai viajar, não vai com essa cara assim suja, né? Faz a barba, te arruma, te alinha. E eu curto um estilo mais da montanha, né? Beleza, vou fazer minha barba. Cara, eu fiquei na alfândega de Marrocos por 3 horas. Porque eu era o único cara que não tinha barba. De terninho arrumado, e os caras com um barbão Mohamed, assim, né? Passando tudo. E eu, olha lá, mãe, ó. Então já comecei numa experiência muito, muito diferente, assim, né? Parecia que era um ET entrando em Marrocos. A importância de a gente ver os diferentes modos de ser e de existir, poder combinar isso na nossa visão de mundo, né? Quando a gente tem visões muito, muito limitadas, a gente acaba não conseguindo transitar por toda a complexidade, diversidade, variedade que esse mundo tem para nos oferecer, e que a gente tem que saber como lidar, né? Exatamente. Então, mas como é que isso conectou com o café? Como é que tu foi chegar no café? Eu amava café desde a Austrália. E a Austrália tinha café especial, né?
como eu estava na parte de shampoo, não tem nada a ver com café, né? Eu, cara, tenho que fazer um caminho até lá. E no meio de tudo isso, podendo viajar, eu sempre tinha uma rota de trabalho para parar numa cafeteria, né? Então, cara, até no Marrocos mesmo, uma cafeteria que era de mais de 100 anos, café muito diferente, porque o café árabe, eles amam ter resíduos e borra de café, então tu toma, parece que tá vindo areia junto. Mas é o estilo, né? Eu aprendi a tomar também lá. E no meio de tudo isso, o ponto de ter viajado foi que a gente enxergou as barbearias, né? E a barbearia estava vindo de fora com uma veia muito forte. Então, voltando para a COD, saindo um pouco da área de cosméticos femininos, a gente criou junto, né, a linha masculina, que daí veio a COD Barbershop. Então foi uma missão que, cara, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida, assim, poder montar uma loja totalmente dedicada para o público masculino, com produtos masculinos, com uma veia clássica, antiga, né? Eu sempre falo que eu acho que eu nasci na época errada, porque para mim nos anos 40, 50, o estilo de roupa, no jeito que as pessoas lidavam, né? Eu acho para mim me encanta, assim. Então, meio que eu nasci no atual, mas a minha mente é bem old school, né? Então, assim, eu amo isso aí, daí a barbearia proporcionou a gente trazer pessoas que vivem isso, que amam essa pegada, desde o rockabilly, algo um pouco mais, né, clássico nessa linha. E a gente montou essa barbearia, foi um árduo trabalho. Dentro disso surgiu a escola de barbeiros. E no meio de tudo isso, antes de abrir a primeira, cara, conversando com os donos, né, Fernando e Heitor, da COD, eu falei, cara, nós temos que ter café, pelo amor de Deus. O homem, ele precisa ir cortar o cabelo, isso a gente já entendeu. Mas ele pode chegar antes e abrir um jornal, como antigamente, né? Na verdade, a barbearia surgiu disso, que era um lugar de encontros de homem para falar sobre política, e acabavam cortando e fazendo a barba. E, cara, a gente tem que proporcionar isso. E foi dentro disso que a gente começou já a trabalhar com café especial, e as pessoas virem até a barbearia para cortar o cabelo, mas ao mesmo tempo para ter uma experiência do espaço. De sentar numa poltrona de capitoné, no estilo retrô, né? E poder compartilhar, conversar e ser atendido depois, mas ter aquele vínculo com o barbeiro, aquele vínculo de amizade, né? Que gera uma inovação para esse mundo, né? Normalmente, assim, com certeza. Isso aí nessa época ainda não tinha a quantidade que a gente tem hoje de barbearias que envolvem mais outros elementos, tem espaço de convivência e tal. Exatamente. Quando vocês fizeram isso, já era uma inovação para a época, né? Exatamente. E a gente via, assim, que cerveja, essas outras coisas também casavam, né? Mas o café era uma coisa que unia de uma maneira que tu era obrigado a tomar café após o almoço, no mínimo, né? Então, o cara que era comercial, que estava isso é na barbearia da 24 de outubro, um cara comercial ia lá, almoçava, cara, tem que voltar pro trabalho, mas eu vou passar na barbearia para tomar um café. Já tomava um café, um expresso, e já se lembrava que precisava fazer a barba ou cabelo, porque tinha um evento, alguma coisa, né? E acabava já agendando, enfim, acabava até marcando para engraxar o sapato só. Então foi um case assim que a gente viu, cara, tem uma demanda, o pessoal amou a proposta, vamos expandir, vamos crescer, né? Hoje a COD tem mais de 10 espalhados pelo Brasil. Então, para mim, assim, sair desse projeto e abrir algo do zero era uma tomada de riscos, porque, primeiro, vamos viver daquilo que, né? Vamos arriscar, né? Eu já estava na empresa, estava encaminhado, mas ao mesmo tempo tu sabe que tu ama fazer algo, mas tem uma vocação para fazer algo que é o teu chão 100%, né? Então, dentro disso, quando surgiu o Brother, a ideia do Brother não era só um espaço para vir tomar um café, mas a nossa ideia é que a pessoa tivesse a mesma experiência de poder escutar uma música boa, de poder compartilhar com os amigos, poder tomar um café, mas a gente queria poder agregar conhecimento, né? Então, a nossa ideia, principalmente, era poder produzir tudo que a gente faz, desde o pão de fermentação natural até o café especial sendo extraído na hora, e a equipe que estivesse aqui poder ter essa autonomia de ir conversar com o cliente, trocar figurinha, né? Então, dentro disso, a gente, vamos colocar o Brother,
como café, mas também vamos botar uma base de apoio para eventos. Vamos criar uma área que é essa aqui, né? A única área que eu vi que não ia entrar ninguém hoje, cara, deixa eu ficar aqui escondido. Então vamos deixar uma área onde as pessoas possam vir, sair da sua empresa, sair de 4 paredes, do mesmo lugar que vão todo dia para produzir, mas com uma área que as pessoas tenham autonomia de talvez conversar um assunto que elas não podem, enfim, né? Fazer o que vocês fazem muito bem, né? Ajudar as pessoas a pensar fora da caixa. Então, a gente teve essa oportunidade de algumas empresas já desde o início procurarem por causa do café. Então, a pessoa vinha tomar um café, ficava sabendo que tinha uma área de eventos e acabava alocando espaço porque sabia que o nosso café ia estar aqui em cima também, né? Então, uma coisa ajudava a outra. Eu falava para o pessoal assim, ó, se a internet não for 100%, se o lugar não for o mais lindo que vocês estão procurando, a gente garante que o café vai ser bom e o pão de queijo vai ser da história, né? E é mesmo. Então, assim, acabou que a gente começou a fazer, claro, upgrades aqui em cima e melhorar, né, a questão da área de eventos, mas a paixão do café começou a ser passada para os nossos clientes também, que estavam na área das empresas. Então, cara, foi fundamental para a cafeteria, por exemplo, vir uma empresa de manhã com 30 pessoas, com 20 pessoas que nunca tinham visto a O Bruder, irem direto para a área de eventos, passar o dia inteiro fazendo curso, experimentar um bom café e no final descer e pegar um pão para levar para casa. Então a gente viu que a gente começou a bater na porta das pessoas, né, das empresas, isso foi muito legal. Então a gente vai Gerdau, Sicredi, Renner, enfim, empresas que tem uma expressão muito massa aqui no Sul, né? E a gente pôde propagar o bom café nos cursos que eles estavam vindo fazer, né? Então a gente percebe assim que essa tomada de risco da O Bruder, antes, quando eu estava na barbearia, era algo que era um projeto maior do que ter só café, né? Porque hoje a gente pensa, vou viver do café. Até consegue, né? Eu quero te incentivar, se tu quer viver do café, vive. Não tem cheiro melhor. Mas a gente tem que saber como trazer as pessoas e como receber elas e como ensinar um bom café, né? Então tem todo um trabalho por trás. E eu vejo que essa tomada de decisão que a gente tomou de arriscar e sair, eu, né, principalmente saindo da COD, foi uma tomada de riscos, mas ao mesmo tempo teve um penso por trás. Então, assim, se eu fosse incentivar alguém a empreender, fazer algo do tipo, cara, tira do papel, faz, mas escreve no papel também. É muito importante tu ter esse norte. Cara, que no próximo, o que eu vou fazer no meu primeiro ano? O que eu vou fazer no meu segundo ano, né? Sei que não é sobre empreender, até a gente está bem no início de tudo que a gente está fazendo. Eu até ia te dizer, João, a gente já está entrando um pouquinho na história do café, mas eu não vou deixar de escapar das nossas 2 perguntinhas clássicas, tá? Então vamos voltar só assim, ó. Quem é o João no café da manhã e que ingrediente não pode faltar numa boa conversa? Acho que o que não pode faltar numa boa conversa, vou começar pela segunda, acho que é escutar. Normalmente a gente tem um monte de coisa para falar, né? E eu acho que tu poder escutar o que a outra pessoa tem para falar é um motivo de crescimento muito grande. Quem sou eu no café da manhã? Cara, eu sou um cara que era para ter acordado às 7h15 e acordou às 6:50 com meus 2 filhos pulando em cima de mim. Então, é um cara que acorda, mas já tem que estar com muito bom humor para poder encarar tudo que tem para encarar com... Acho que é uma expressão que eu ouvi uma vez em inglês, que é easy going, né? Uma maneira, assim, fácil de lidar, de aproveitar, e encarar a jornada gostando de cada etapa. Acho que esse cara tem que ser motivado, né? Eu acredito que a motivação de manhã é o que me faz querer acordar. Boa, João. Boa. Motivação é essencial e, como tu disse, né? E o bom café. Um bom café não pode faltar nunca, por favor. Mas é legal trazer o ponto que é um dos pontos que a gente também mais fala nas nossas conversas, a importância do poder de escuta numa boa conversa, né? Que às vezes é raro, né? A gente Exatamente. É muito acostumado a se preparar para falar, a ter domínio sobre a fala, né? Tem até assim cursos de oratória e eu tenho um grande amigo que até foi um dos meus mentores nessa entrada no mundo da facilitação, o Guto,
que ele sempre cita assim, bah, a gente tem muito curso de oratória, mas está faltando curso de escutatória, né? Ele diz ele diz que é do Rubem Alves essa expressão, mas que vale a pena a gente relembrar, né? Poder de escuta poderia ser melhor treinado e melhor praticado. Mas, João, então, focando no nosso tema de hoje, a gente falou, né? Crise ou oportunidade. A gente está vivendo um tempo super inusitado, a pandemia chegou de um jeito que ninguém imaginava e colocou todo mundo para se mexer, para tentar se reinventar, lidar com a questão. E na nossa conversa que a gente teve aí um tempo atrás no Bruto, tu contou bastante sobre como vocês estavam lidando com isso. Eu queria que tu comentasse com a gente, assim, então, para começar, como foi assim, o primeiro impacto, quando vocês começaram a ver que a pandemia estava chegando. Que impacto que isso teve em vocês, na equipe, nos colaboradores? Como é que foi? Cara, foi surpreendente, assim. Primeiro porque a nossa equipe é uma equipe muito jovem, né? A gente tem ali uma média de 20 a 30 e poucos, né? A maioria do pessoal que trabalha aqui. E a gente tem homens e mulheres, enfim, né? Tudo bem dividido. Tem bastante gente que é da mesma família, né? Então, quando acho que veio a primeira informação de que ia fechar o comércio e a gente não se enquadrava num lugar que precisava fechar as portas definitivamente, né? Mas que poderia atender o público de uma maneira que a gente nunca fez, que é entregando na casa. Acho que foi o ponto principal de a gente parar a equipe e falar assim, cara, o que a gente vai fazer? Né? Quem tá junto? E a gente foi bem transparente, assim, falar com o pessoal, ó, dia 5 tá ali, todo mundo tem conta, todo mundo tem família, mas fiquem livres, né? Quem quiser, enfim, foi uma coisa bem, acho que transparente. Se quiser deixar o pessoal à vontade, tipo assim, ó, se achar que precisa sair, era nesse sentido. Enfim, eu tava pronto, meu sócio Renato também tava pronto, e a gente, cara, se nós formos quem a gente vai entregar e vai fazer, a gente vai aprender a esquentar qualquer coisa. Mas para quem aprendeu a fazer uma escova pelo YouTube, né? Cara, exatamente. Olha, mas o pão é bem mais difícil, com certeza. Eu teria matado todos os levando padeiro aqui, isso eu tenho certeza. Mas, enfim, quando a gente parou, cara, a gente teve uma resposta do pessoal, assim, no início, assim, mais... cara, como é que é essa doença, né? O que tá acontecendo lá fora? Mas vamos entregar, vamos tomar as medidas necessárias e vamos entregar. Só que daí o ponto principal era esse. Se a gente for entregar o café de qualquer maneira e a gente não mostrar quem nós somos, não vai adiantar de nada. Eu não vou pegar um isopor, jogar a comida dentro e bater na porta, tá aqui. Então a gente pensou assim, cara, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar trazer para o pessoal a experiência da O'Bruder. E a experiência dentro de uma caixa é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? O que a gente pensou juntamente, assim, hoje o nosso brunch é uma das coisas que mais sai. Antes da pandemia, o pessoal vinha, tomava um cafezão, entrava feliz, saía triste de tanto comer, né? Então a gente pensou, cara, nós temos que transformar isso dentro de uma caixa, otimizar, deixar ele com a embalagem massa, diferente, bonito, que chame atenção, bem embalado, bem cuidado. E juntamente disso, entregar na casa das pessoas para que elas tenham esse momento de refrigério, um momento de alívio, né? A gente montou um kit brunch, colocamos dentro da caixa e começamos a entregar. O ponto principal da entrega era que a gente fez uma matemática bem simples e vimos que, cara, se botarmos tudo em aplicativo, nós vamos ter que subir o nosso preço, o cliente talvez não vai entender. Como a gente vai fazer? Então a gente uniu na reunião ali e percebemos que nós tínhamos a oportunidade de entregar 4 pessoas. Era eu, meu sócio, Renato, né, que tinha carteira de moto. Nós tínhamos uma moto na casa já, que era nossa aqui. A chefe de cozinha tinha uma scooterzinha, que, olha, cruzou os Pampa. Ela falou assim, ó, tá com vocês, podem pegar, podem entregar. Um amigo meu me ligou da Alemanha, falou, cara, eu tive um sonho, Deus mandou te dar uma moto. Eu, cara, mas que é isso, cara? Daí, ó, tô depositando pra conta o valor de uma moto. Daí eu, meu Deus do céu, né, cara? Ó, surpreendente tudo isso em uma semana. No outro dia a gente já tava buscando uma moto, indo atrás.
Um amigo meu que botou o som, o sistema de alarme, tinha ganhado o Nenê, falou, cara, eu tenho uma moto aqui, que é um motor scooter amarela, parecia os Power Rangers saindo, assim, né? Era amarela, vermelha, a cinza, e a gente percebeu que tinha uma frota de moto de 4, nós que podia entregar, os baristas que abraçaram junto, o Juan, que é um colombiano, que não sabia os endereços em português, cara, era uma loucura. Enfim, cara, vamos dividir Porto Alegre, faça chuva, faça sol, vamos entregar, o importante é a gente entregar o nosso produto e continuar no track, né? No track que a gente tá ativo, estamos existindo, tá acontecendo, né? E, então, cara, João, deixa eu só confirmar contigo. A reação do pessoal no início foi de, tipo, vambora, cara, foi de vambora. Vamos encarar, não vamos esmorecer. Cara, foi muito surpreendente, assim, a gente sentiu muito abençoado por ter esse time no lado, assim, né? Tive amigos que tem negócio que, cara, ninguém vai querer fazer, nós vamos sair, nós não vamos fazer. Então, cara, se vê sozinho no momento onde precisa sustentar uma operação, querendo crescimento no arranque do negócio, cara, para nós foi mais gasolina ainda, né? Então, cara, até essa galera que tá assistindo aí, que faz parte do Brother, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter apostado e tá junto com a gente. Então, quando a gente começou a entregar, no meio de tudo isso, não éramos motoboys. Então, cara, trânsito, uma loucura. Necessidade de adaptação aí, né, João? Nossa, uma loucura. Se adaptar, cara, a uma atividade que, pelo que eu tô vendo aí, ninguém fazia, assim, no time de vocês. Vocês não tinham entrega antes, né? Não, nada. Nós não tínhamos... Cara, era tão orgânico a pessoa vir no café e né, ter a experiência e depois ir para casa, e se levasse alguma coisa, levava numa sacolinha to go, super simples, que a gente teve que criar um setor de embalagens, né? Da noite pro dia, parar, né, com design, com a criação da marca e montar. Então, assim, a apresentação para nós sempre foi muito importante, né? Cara, a gente tem que apresentar nosso produto com a cara do negócio. Então, a gente, enfim, fez tiveram que se adaptar a fazer entrega, tiveram que modificar a forma como embalavam, a forma como... nem só a forma como embalava, mas o produto em si, né? Cara, como que esse produto vai chegar lá quente, né? Então, até do cardápio a gente teve que tirar coisas que para nós eram coisas que vendiam muito. Então, se tu for falar de avocado, né? Cara, um café da manhã com avocado, né, é excelente, né? Mas se tu botar num takeaway, ele pode chegar lá preto, só nesse transporte. Então, não vamos tomar riscos em coisas que vão comprometer, não digo nem saúde, mas o aspecto também, né? Então, a gente cortou o menu praticamente na metade. Então, com isso, assim, a gente viu que era outra coisa que a gente precisava fazer, né, cara? Acho que foi uma das coisas mais loucas que a gente fez na Brudo. Era de a pessoa poder tomar o café em casa. Mas a pessoa, como é que ela ia tomar em casa o café especial se ela nunca tinha tomado, né? Em fazer o café em si. Tipo receita de bolo. Tá acostumado aí na cafeteria, tá tudo ali prontinho. A referência, às vezes, de um café de cafeteria é justamente isso, né? Tem o café que eu só tomo na cafeteria, não... Exatamente. Na minha casa é meu café comum que eu tô acostumado. Então, as pessoas às vezes procuram justamente a cafeteria para ter essa experiência diferente. E aí vocês queriam levar essa experiência... Nós queríamos levar essa experiência na porta, né? Para que a pessoa chegasse para acertar o valor e... mano, olha que cheiro de café, né? Eu salvei meu dia, né? Se eu tô deprê, agora eu tô resolvido. Então, cara, a gente esperava o pedido, a pessoa pediu o café, a gente passava na cafeteria, botava numa térmica, levava o copo takeaway e daí a 2 junto. Essa era a maior missão, porque era coisa de malabarista, né? Um ia na moto, né? Parecia o Debi Lloyd, né? O cara na moto ali, e o cara atrás com os cafés, né? Equilibrando. Um motora e outro carregando os insumos, assim, os produtos. Exatamente, para não virar no esquema lá. Cara, a gente fez isso, que eu acho que foi uns 20 dias, que foi uma experiência muito legal. Muito legal. Mas depois disso a gente já tava com as mãos assim, né, cara? Já não conseguia fazer mais nada. A gente, cara, foi massa, a pessoa recebeu em casa o café, tirou na hora o café quentinho, deu gol. Agora nós temos que melhorar esse processo, mas não tinha como fazer uma coisa diferente, né? Então a gente, vamos pro momento do que está acontecendo agora, que é o quê? A pessoa está com tempo em casa, ela vai aprender a fazer. Então vamos ensinar. E nisso a gente começou a dar dicas na internet, dicas de como a gente viu um café passado, igual a cafeteria,
mas uma maneira que o cara pudesse passar num recipiente de plástico tradicional, né? Para não precisar comprar todo o kit nesse momento, mas como a gente vai fazer isso? Então, a gente ensinou, mas a gente começou a moer o café na hora de sair, embalar ele num pacotinho e ensinar o passo a passo de passar um café igual a cafeteria. Então, isso entrou nos nossos kits, cara, de uma maneira muito bacana. Então, assim, a gente começou a entregar isso não só no brunch, mas nos kits menores. Quando viu, as pessoas estavam pedindo só ele, refil. Então a gente percebeu, olha que legal, a pessoa aprendeu a fazer café. Vocês ensinaram os clientes de vocês a fazer café em casa. Do jeito como vocês fazem na cafeteria. É até um reflexo da necessidade de inovação, né? De mudança, né? De adaptação, né? Que vocês tiveram que se adaptar aí na questão do processo, da produção, do transporte, da entrega, e o cliente também se adaptar de alguma forma e entrar num novo jeito de enxergar a experiência, né? A gente teve retorno de pessoas que fizeram totalmente ao contrário, né? Tipo, olha o que eu fiz aqui. Não, calma. Então, a nossa parte de comunicação, que era na loja aqui antes, começou a ser a partir do WhatsApp. Então, cara, o WhatsApp parecia que bombando o dia inteiro, né? Se tornou a ferramenta principal de vocês, assim. Exatamente, se tornou a nossa ferramenta principal, porque a gente não tinha plataforma de entrega, era nós mesmos, era tudo centralizado aqui, né? Então, de certa maneira, o que eu vejo que foi a curva do negócio e que fez o pessoal que estava entregando se sentir confiante no que estava fazendo, porque daí o que acontecia? Uma senhora, enfim, que ganhava um presente, um café da manhã, nós mesmos entregávamos. Então, a pessoa recebia e a gente podia passar uma mensagem naquela hora. Normalmente, quando tu terceiriza algo, a pessoa talvez não vá pegar muito bem o DNA daquilo que tu faz, né? Tem que ter um treinamento bom, alinhado, né? Então, como era nós mesmos fazendo, montando pedido que entregando, cara, a gente chegava lá e dizia, um bom café pra ti, esse momento vai passar, né? Tenha um bom dia. Daí a pessoa assim, pô, mas receber isso do entregador, né? Como assim, né? Então foi uma maneira de a gente poder bater na porta e fazer o serviço do início ao fim. De poder atender, né? Como a gente no meio disso, a gente começou a receber solicitação de presente, e era uma coisa que a gente não era antes, né? Aí que eu vejo que foi a curva do Brother, porque até então as pessoas vinham tomar café aqui, ter um momento delas, e da noite pro dia elas começaram a optar pelo Brother ser um presente e um momento de refrigério. Até o momento assim, principal foi que a gente recebeu um pedido de Dubai, né? Em um dia normal, ou não sei o que, né? O cara falando, daí a gente entendeu realmente que a mãe dele morava aqui e que ele não vinha há uns 5, 6 anos e que ela no grupo de risco e que ele soube que o Brother era um lugar muito bacana, um café muito legal, blá, blá, e que ele queria daquele momento de refrigério escrever uma carta. E aí isso foi o ponto principal que a gente viu que a gente estava fazendo o que era certo, né? Quando a gente via as cartas e, cara, ela já estava entregando o café da manhã chorando, né? Porque tá fazendo o papel de um pai, né? De um filho, enfim, de alguém que está longe. E poder ser aquele alívio em forma de comida, né? Aquele abraço em forma de café da manhã. Foi, assim, um ponto muito satisfatório. Então a gente começou a pegar... Isso é uma coisa que vocês têm... Desculpa te interromper, mas só porque eu acho que conecta com uma coisa importante do que a gente vê na questão da cultura organizacional, né? Que são as relações, né? Tem um aspecto muito importante de vocês, eu vejo que vocês têm isso muito natural em vocês, que é de cuidar das relações, né? Seja as relações com os colaboradores, a relação com os clientes, imagino que com os fornecedores que vocês têm, você mantém o mesmo padrão, e tu tá falando aí de casos que só se constroem em cima de onde tem espaço para cuidar das relações, né? Tu tá falando de uma pessoa que estava em Dubai e confiou em vocês para ter um ato de relacionamento com alguém importante, né? Essa questão que tu falou da entrega, desse cuidado que vocês estavam tendo para poder repetir para os clientes de vocês, a experiência que vocês tinham aqui. Até no outro hora me comentou, a gente estava conversando antes, sobre vocês servirem o café na hora, né? Sim. Na frente, como é que era essa parte mesmo? Me relembra disso, que você levava um café para servir na porta. Sim, na verdade isso foi um caos, uma ideia que eu tive com os guris. Cara, nós temos vamos fazer o barista aí na porta, né?
Pô, se o barista é tão valorizado, o pessoal gosta, né? Tipo assim, chegar no café e dizer, ô Bruno, ô Juan, Rafa, não sei, Uhum. saber o nome, vamos bater na porta, o barista vai fazer. Então, era uma coisa meio Circo de Soleil, literalmente, né? Sobe na moto, pega, chega na hora, bota a luva, serve o café no copinho takeaway, fecha e dá pra pessoa, né? Então, a gente viu que a pessoa fica tendo a expectativa, eu tô realmente ganhando um café, né? Eu tô recebendo algo feito por alguém, né? Não é só uma empresa que... normalmente as pessoas pensam isso, né? Quando é um delivery, parece que não existe pessoa fazendo aquilo ali por trás. Cara, tem um trabalho árduo, né? Hoje em dia, eu quero parar na sinaleira e abraçar os motoboys, porque os caras são incríveis. É um trabalho inacreditável, entendeu? Então a gente percebeu que a pessoa recebeu isso e tive a experiência completa, né? Então foi esse ponto da entrega do café mesmo, quentinho, né? E isso é cuidar das relações, João. Para mim isso é muito nítido, assim, né? Essa questão de tu não tá só preocupado em cumprir a meta de entregar o produto ali, tu tá entregando mais, né? Tá entregando essa relação, né? E vocês têm uma relação muito forte com alguns clientes de vocês, né? Estabelecem laços que são além dessa questão só do consumidor, né? Me conta algum caso, assim, de vocês, assim, dessa questão com os clientes de vocês, desse cultivo das relações. Cara, eu acho que uma das coisas que acho que foi a própria barbearia que ensinou também foi que aquela questão de educação, de cuidado da pessoa que entra é muito importante porque ela tá entrando na tua casa, né? É como se ela entrasse na tua casa e tu não soubesse quem ela é. Hoje, quando tu, infelizmente, vai talvez num restaurante que é focado um pouco mais em fast food, a pessoa ela tá ali, mas ela não tá ali, né? Ela tá talvez te atendendo, mas ela sabe que aquele trabalho é passageiro, ela tá, enfim, eu tô aqui porque eu preciso fazer isso, mas eu não quero fazer isso, né? E tu transmite isso sem precisar falar, né? No teu olhar, na maneira como tu te posiciona, né? E para nós, o Bruder, a gente luta sempre para que a pessoa entre e ela saiba que ela é bem-vinda. E que ela sabe que ela tá no lugar para ter amigos e conhecer as pessoas aqui de dentro, né? Que aqui não é questão de robô nem nada, né? Pô, cara, aqui é humano, a gente quer saber teu nome. Até às vezes a gente se cuida para no primeiro atendimento não perguntar o nome para não ser invasivo, né? Mas a gente sabe, se a pessoa veio 3 vezes, já tá no deadline ali pra, cara, o que tu faz, né? Qual é o teu nome? Qual que é a tua história? Então a gente percebeu que um ponto muito legal de poder entregar é que a gente batia na porta, tirava o capacete, né, de máscara, a pessoa, é vocês, então conhecia, né? Então, de certa maneira, a gente conseguiu ir na casa da pessoa. Então a gente percebeu que o respaldo de conhecer as pessoas aqui, quando elas pediam em casa, tinha uma relação, né? Tinha um caminho já, né? Então isso foi muito, muito gratificante. E a gente tenta sempre bater nesse track, cara, nós temos que conhecer as pessoas, né? Ao ponto que o nosso Instagram, a gente foca muito nisso. 2 coisas que a gente foca é o quê? Que as pessoas que nos sigam sejam pessoas de verdade, né? Porque número de seguidor não corresponde a nada. Mas que elas saibam quem trabalha por trás dos bastidores. Então a gente sempre está falando de alguém da cozinha, da frente, para valorizar primeiro quem está trabalhando com a gente, né? E para que as pessoas que venham aqui já tenham uma afinidade, já conheçam alguém. Não há nada melhor que tu ir num lugar e saber que num evento ou num jantar e tu saber que pelo menos conhece uma pessoa, né? Pelo menos tu tem um farol ali no meio para trocar uma ideia. Então isso dá retorno, porque a gente percebe assim que até uma vez me marcou muito, chegou umas 3 senhoras que nunca tinham vindo no café e uma delas perguntou assim, onde é que tá aquela loirinha, a sueca? E daí a Paula, né, a mais branca do café, né, que a gente chama de branca, é a Paula. É a Paula, ela faz cinnamon roll, ela tá na cozinha. Eu perguntei assim, vocês conhecem ela? E daí ela, não, a gente não conhece, é que a gente viu no Instagram e a gente viu a história, né, dela, enfim, né, do trabalho, e a gente queria dar um oi, né? Então, assim, o que eu percebi foi que faz diferença, né? A gente poder falar das pessoas, mostrar quem realmente a gente é, ao ponto de pessoas que tu jamais imaginaria que estariam conectados, vieram aqui e queriam saber quem é que faz, né? Dentro desse quesito, a gente começou a falar dos clientes, pediu assim uma autorização, assim, né? Pô, cara, olha, vocês vêm aqui sempre, a gente amaria falar de vocês no nosso café, a gente pode?
Daí as pessoas, pode. Então, tipo, sempre tinha um casal que o cara pegava o filtrado e ela pegava o latte, né? Era uma coisa assim, já sabia. Então, cara, tem que mostrar para as pessoas que vocês saem de casa como casal, compartilham e tem momentos juntos, né? E é isso que a gente quer. A gente quer calor humano aqui dentro, né? Por mais que seja legal. todo mundo de máscara, a gente precisa de você. Dá pra ver que vocês têm vocês priorizam essa questão do calor humano, esse lado da humanização do ambiente, né? Não é só um negócio. E isso eu queria ouvir de ti agora um pouco em relação ao time de vocês, porque dá pra ver também que vocês têm o time como uma família, assim, né? Tem essa questão das relações serem muito, muito bem costuradas. Como é que vocês cuidam das relações dentro do time de vocês, assim? Como é que é? Cara, eu acho que o ponto principal é que tu ter autonomia em fazer algo faz tu crescer, né? Então, a gente tem um time muito novo, né? O pessoal veio de áreas diferentes também, amam café, mas ao mesmo tempo tem suas virtudes e também tem manias que vieram de lugares diferentes. O que a gente tenta sempre fazer aqui é, primeiramente, não só estar no café juntos, mas fora do café. Então, cara, nós vamos lá para algum lugar, nós vamos comer um churrasco, nós vamos viajar, não vamos falar nem de café, né? Mas vamos juntos, né? Só que acaba que a gente acaba compartilhando café onde a gente vai, né? Então, as relações são muito perto, né? E a gente vê assim que a pandemia fortaleceu esse time de uma maneira muito massa e conseguiu fazer com que cada um e as suas virtudes que tem pudesse crescer tão alto e tão visível que eles assumiram áreas, né? Então, cara, hoje tem alguém que é destinado, né? A Bia, por exemplo, não tem ninguém melhor que fale com o cliente pelo WhatsApp que ela. E a gente fez isso no meio da pandemia, assim, Bia, por favor, diz que tu é a Bia, né? A pessoa precisa saber que não é um computador ali por trás. Não fala que tu é Bia, né? Às vezes é muito engraçado porque a maioria das mulheres gosta de escrever bastante, mandar áudio, enfim. E ela tem essa relação com elas, né? Oi, querida, não sei o quê. Então tem esse relacionamento bem pessoal. Então tipo, se criou essa área, hoje ela fala com o cliente muito bem pelas redes, né? Se criou a parte de uma organização de entrega. Antes a gente não tinha entrega, então o Rafa, que é esposo dela, né? É o cara que se tornou gerente do café, então ele toca a organização de entregas, de receber as coisas aqui. Então começou a se organizar algo que antes todo mundo fazia tudo, né? O Juan, que é o nosso querido colombiano, né? No meio de tudo isso, o cara mostrou que ele é também um cara muito criativo, pensa muito fora da caixa. Ele já está ajudando muito na parte de criação da marca. Cara, vamos fazer uma ação, né? Ontem a gente lançou, no meio de tudo isso, um kit que são tábuas de madeira, travessas de madeira para a pessoa poder servir em casa e comer. E a gente percebeu que no meio da pandemia e de tudo que aconteceu, as qualidades mostraram de cada um, porque eles se comprometeram em fazer de tudo. E com isso ganharam autonomia, mais ainda poder exercer aquilo que eles fazem, né? E João, tu falou que por causa também desses processos, dessas necessidades de mudança que vocês tiveram, chegaram a criar um novo espaço aí na sede de vocês para facilitar a colaboração entre a equipe, criar esse momento. Fala um pouquinho mais sobre essa parte assim, de colaboração e criatividade que surgiu por causa do contexto. No meio assim, de tudo isso a gente começou, o que acontecia, né? Que a gente não vendia só no café, mas que a gente precisava montar kits e maneiras de comunicar pelas redes sociais o nosso produto de uma maneira mais eficaz. Então a gente conseguiu arrumar uma sala aqui legal, botamos a mesa compartilhada, uma tela, transformamos tipo parece mais um hostel do que um escritório, entendeu? Mas é para as pessoas se sentirem bem, sentarem, né, a galera da equipe e poder pensar fora da caixa. Então a gente criaram um espaço de criação, assim, tipo um estúdio. Exatamente. E o estúdio principalmente porque a gente precisava tirar foto melhor ainda dos nossos produtos para poder botar na internet com um penso por trás, né? No meio de tudo isso apareceu o nosso site por virtude de nós pararmos e colocarmos na ponta do papel
como a gente iria nos comunicar. Então a gente, cara, ó, o nosso cliente está aqui, está assado, a gente mapeia, a gente sabe onde eles estão, mas o que eles precisam, né? Então a gente criou uns kits mais básicos e a gente saiu para tirar foto aqui mesmo. Cara, pegamos um domingo que a cidade estava vazia, vamos tirar foto de café. Ainda uma banda grande, fizemos um monte de coisa, então começamos a criar conteúdo aqui dentro com mais qualidade, né? Mas, eu te volto a falar, o mesmo cara que criava o conteúdo era o motoboy, o mesmo cara que entregava o conteúdo era a moça do WhatsApp, era o cara que, entendeu? Então, part-time a gente botava a mão na massa e part-time a gente criava. Então, teve um vínculo muito bom, foi um salto em termos de comunicação para nós. Né? Porque, cara, nós temos que comunicar da melhor maneira possível. O que foi o ápice de tudo, que a gente percebeu, foi que as empresas que vinham aqui antes se lembraram do café, né? E cara, nós temos que dar um refrigério para o nosso colaborador. Nós temos que entregar algo para eles. Bom, pô, o Bruder está fazendo kits que entrega. Daí, da noite pro dia, recebemos uma cotação lá de 120 brands para entrega. Nós, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai entregar? E assim, toda Porto Alegre. Então, nós estava lá de moto na Fazenda, mas também no Bela Vista, no Passo da Areia. Mas a gente dizia, tem pedido, cara, vamos fazer. Então a gente deixava a sala de criação e ia botar a mão na massa. Daí voltava. Então foi algo bem diferente, mas que fez a gente crescer, né? Uma necessidade de adaptação constante, né? Exatamente. E de aproveitar, digamos assim, esse empurrãozinho que a pandemia trouxe para criar novas formas de trabalhar juntos, estimular a criatividade do time, focar na colaboração, manter as relações. Cara, são muitos bons exemplos aí que tu compartilha com a gente aí na história de vocês. Tchê, a gente tá chegando no final já, então eu vou só dar uma olhadinha aqui em alguns depoimentos, algumas pessoas que fizeram contato aqui com a gente, ó. A Bruna Conterato falando que recebeu um café da manhã, simplesmente amou, louca para conhecer o lugar. Muitas pessoas falando sobre o melhor café da cidade. Lua Fagundes falou de um dia de muita chuva que recebeu um café espetacular. Ficou encantada com a dedicação de vocês. Nadalva Molon sobre a primeira entrega, quando o pedido chegou quentinho, ela quase chorou de alegria. Aqui a Beta Anacleto falando que máximo essa história, além da resiliência do empreendedor, a sensibilidade em relação aos outros e o aprendizado em relação à própria humanidade em si. Muitos elogios aqui, a Rafinha lá direto de Barcelona falando de saudade de vocês, vontade de estar por aí. João, a gente vai ter que começar a encerrar pro Instagram não derrubar na nossa cara aqui. Então eu queria, cara, te agradecer por esse papo, pela tua disposição e te parabenizar por essa história. Te pedir que tu deixa aí uma última palavra aí, já deixa uma dica aí de alguma referência, alguma coisa que tu queira compartilhar, que esteja assim que não saia da tua cabeça, que tu queira compartilhar com o pessoal. Cara, se for falar, acho que a última coisa a respeito, no modo geral, eu acho que dicas de empreendedor todo mundo tem, e muito melhor com anos de empresa e anos de história, né? Mas se a gente for falar, acho que o que a gente é hoje, o que a gente faz, né? Acho que tudo é vinculado ao propósito, né? E a gente tem um propósito que não é só vender um bom café, mas também é Deus, né? Aqui a gente é uma galera que juntamente, sem ser botar a mão na massa e fazer acontecer, nosso propósito é que as pessoas respirem algo melhor, né? E isso a gente encontrou na pessoa de Deus, então eu quero te exercer e te incentivar de tu ter fé em Deus. Faz teu trabalho, né? Acorda cedo, rala, mas tenha fé que as coisas vão vir, né? Só tem que botar a mão na massa. Não fica sentado no sofá que nada acontece. Que legal, João. Cara, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por todo o trabalho que vocês fazem. E a gente segue juntos aí, em breve, ao vivo aí no Bruder. Coisa boa, te espero para um café aí. Vamos, cara. Valeuzão, abraço. Valeu, amigo. Até mais. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.